Vamos para a nossa aula de educação física de hoje? O assunto da nossa aula vai ser sobre Olimpíadas. Você sabe o que significa os arcos que representam as Olimpíadas? Os aros representam a união dos 5 continentes e pelo menos uma das suas 5 cores está presente na bandeira de cada um dos comitês olímpicos nacionais vinculados ao COI. É a principal representação gráfica dos Jogos Olímpicos e a marca do próprio Comitê Olímpico Internacional. Os continentes são Europa, África, América, Ásia e Oceania. Qual o significado delas? Os 5 aros interligados que compõem o estandarte possuem cores diferentes. Cada uma representa um continente: azul a Europa, amarelo a Ásia, preto a África, verde a Oceania e o vermelho as Américas. Você sabe quais são os 3 valores olímpicos? Com o esporte, aprendemos diversos valores, mas existem 3 que são bem importantes para o movimento olímpico e eles se destacam entre a amizade, excelência e respeito. Mais uma curiosidade: os anéis entrelaçam-se para dar voz a valores como o universalismo e humanismo. Os aros que compõem a bandeira são de cores diferentes para representar o respeito às diversidades de todas as nações e contrastam com o fundo branco, que representam a paz entre os continentes. Quando foi criado, esse símbolo tinha o objetivo de se opor ao nacionalismo exagerado que levava a tensão entre os países no início do século XX. Ao todo, existem 7 símbolos olímpicos: os aros olímpicos, a bandeira olímpica, a tocha olímpica, o hino olímpico, mascote olímpico, juramento olímpico e as medalhas olímpicas. Vamos falar sobre esses elementos. 1. Bandeira olímpica e aros. Os aros, nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, interligados sobre um fundo branco, os aros olímpicos foram idealizados em 1914 pelo barão Pierre de Coubertin. Os aros representam a união dos 5 continentes e pelo menos uma de suas 5 cores está presente na bandeira de cada um dos comitês olímpicos nacionais vinculados ao COI. É a principal representação gráfica dos Jogos Olímpicos e a marca do próprio Comitê Olímpico Internacional. A tocha. Tocha olímpica é transportada por atletas e cidadãos comuns até o local da cerimônia de abertura. A chamada anuncia a próxima celebração dos Jogos Olímpicos e carrega uma mensagem de paz e amizade. Na cerimônia de abertura, a chama acende a pira olímpica, que permanece acesa durante toda a competição e é apagada ao final da cerimônia de encerramento. O hino. O hino é um canto ou um poema de alegria ou entusiasmo, criado para celebrar alguém ou algo. O hino olímpico foi composto em 1896 pelo compositor grego, com uma letra de música grega também, adotado pelo COI em 1958. O hino olímpico é executado em todas as cerimônias olímpicas oficiais, enquanto a bandeira é hasteada. O juramento. O juramento é um compromisso, afirmação ou promessa solene pronunciado em público. Medalhas. As medalhas. A medalha olímpica, de premiação ouro, prata e bronze, deve ser pelo menos 60 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, sendo que a medalha para a primeira colocação deve conter obrigatoriamente no mínimo 6 gramas de ouro puro. Além disso, todos os atletas oficiais que participarem dos Jogos Olímpicos recebem uma medalha de participação oferecida pelo comitê organizador da competição. Número 7. O mascote. As mascotes. A primeira mascote olímpica oficial foi o cãozinho Walde, nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Desde então, as mascotes se popularizam como símbolo da alegria e da festa, que são os Jogos Olímpicos. Elas são embaixadoras da alegria e mensageiras da amizade, representando elementos simbólicos do país ou das cidades sedes dos Jogos. Agora, você lembra no semestre passado, quando estudamos os esportes de marca, precisão, invasão? Nós falamos sobre o lema olímpico.
Você lembra qual é ele? Na aula de hoje, o nosso foco será na tocha olímpica. Vamos falar sobre as tochas olímpicas mais criativas dos últimos anos. Eu vou pedir para que vocês façam a leitura das 10 tochas mais criativas dos últimos anos. E aí, me conta, o que você achou dessas tochas? Agora nós vamos ter uma tarefa. Com inspiração nas tochas estudadas, você vai criar a sua própria tocha. O designer, as cores, o material utilizado e a história dessa tocha. Seja bem criativo. Aguardo você na próxima aula. Até breve!